Então, muito bom dia a todos, a todas e a todes. Com muita alegria, né, e com muita gratidão que damos início ao nosso terceiro dia de atividades do nosso segundo Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico Social da Unesp Campus de Franca. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao professor doutor Alexandre Libório Dias Pereira, da Universidade de Coimbra, pela disponibilidade com que aceitou o nosso convite, por estar aqui hoje conosco, compartilhando seus conhecimentos sobre, né, uma temática tão importante e tão cara que é a harmonização dos direitos autorais na União Europeia e a construção do mercado único digital. Muito obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite de forma tão gentil e tão pronta. Bom, eu vou fazer, então, a apresentação do currículo do professor Alexandre e, na sequência, vou passar a palavra a ele. Antes de prosseguir, eu gostaria de reiterar meus agradecimentos ao pessoal do STAEP, ao Luciano, à Sandra, à comissão organizadora, né, todos os integrantes do GPIDS, os professores, comissão científica, e também ao nosso patrocinador, CCS Advocacia Digital, que está estabelecido aqui na cidade de Franca. Muito obrigada pelo apoio ao nosso evento. Gostaria, então, né, vou passar para a apresentação do currículo do professor doutor Alexandre Libório Dias Pereira. O professor é associado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre e doutor em Direito, com tema em Ciências Jurídico-Empresariais pela Universidade de Coimbra, Portugal. Docente do Pro Bono, do programa LLM sobre European Medical Law and Ethics, em regime de ensino à distância da Universidade de Edimburgo, Escócia, Reino Unido, ministrando um case study sobre telemedicina desde 2014. Docente na Escola de Verão de Direito Privado Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Salzburgo, na Áustria, com preparação dos respectivos programas e materiais pedagógicos desde 2010. Membro de comissões de avaliação dos 3 ciclos de estudo da Escola de Direito da Universidade do Minho e da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, de Portugal. Pesquisa sobre a tutela processual da propriedade intelectual pela Universidade de Coimbra, Portugal. É membro associado da Associação Portuguesa de Direito Intelectual desde 1999, sendo membro da direção desde 2013. Membro do Conselho Redatorial da Revista Jurídica Portucarlense. O professor tem mais de 25 anos em pesquisa, ensino e transferência de conhecimento na Universidade de Coimbra e outras instituições. Conta ainda com diversas publicações nas áreas de pesquisa, sobretudo em propriedade intelectual. E, então, é com muita alegria e com muita gratidão que recebemos o professor para compartilhar os seus conhecimentos conosco, com os nossos alunos, com os nossos congressistas. Muito obrigada, professor, e com a palavra. Muito obrigado, professora Luciana Lopes. É para mim também um grande gosto e uma honra especial estar aqui no vosso congresso. Queria agradecer-lhe muito cordialmente o honroso convite, é uma distinção para mim e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para estreitar, fazer esta colaboração transatlântica com os nossos irmãos de língua, não é, que das Américas, o Brasil, em especial Franca, toda essa região riquíssima e cheia de futuro, e eu de facto não podia senão estar convosco hoje, e é portanto muito obrigado pelo convite. Queria também cumprimentar todos os participantes, espero que entendam o meu português com sotaque cá de Portugal. Se não entenderem alguma coisa, estejam à vontade para interromper e perguntar o que não for mais claro, tá bom?
Eu já estive algumas vezes no Brasil, gostava muito de ir a Franca, mas agora com a pandemia, de facto, não foi possível, mas surgiram outras oportunidades. A mesma coisa, se um dia quiserem vir a Coimbra fazer pesquisa ou até só ver a torre da universidade, eu terei todo o gosto em, na medida das minhas disponibilidades, vos receber. Dito isto, eu vou passar a fazer uma breve apresentação. Trouxe... deixem-me cá ver. Professor, espero que não falte, né, a oportunidade de recebê-lo pessoalmente aqui, né, como nós havíamos programado, né, mas infelizmente esse ano foi um pouco atípico, né? Eu estava só procurando como é que eu faço para pôr a minha, para pôr o PowerPoint. Ó, no canto inferior direito tem um íconezinho que está escrito apresentar agora. Certo? Aí você pode pôr a opção uma janela e clica em cima da sua apresentação que ele vai reproduzir. Demora um pouquinho, assim que aparecer que eu te já vi. aviso. Já vi. Porque eu, de facto, eu não costumo usar o Meet, costumo usar o Zoom. Eu acho, mas pronto. Já cá está. Pronto, é isto. Estou vendo? Ainda não. Ele demora a carregar um pouquinho? Ah, agora sim. Já apareceu, professor. Muito bem. Portanto, aqui estão a ver a Torre da Universidade de Coimbra e o nosso palácio. E vamos diretamente à matéria. A harmonização do direito autoral na União Europeia tem cerca de 20 anos. 30 anos. Começou na década de 90 do século passado. A primeira diretiva foi aprovada em 1991 e era sobre a proteção jurídica dos programas de computador. Essa diretiva, entretanto, foi substituída pela diretiva 2009/24 de 2009, mas o texto é exatamente o mesmo. E, portanto, na altura foi necessário harmonizar a proteção jurídica dos programas de computador, do software, e entendeu-se que os direitos de autor seriam a melhor solução. E digamos que, portanto, a União Europeia entrou nos direitos autorais à boleia do software. Depois também as novas tecnologias justificariam uma nova diretiva sobre a proteção jurídica das bases de dados, em que não apenas se fez a harmonização dos direitos de autor, mas também a criação de um novo direito sui generis, um direito especial a favor do produtor de base de dados. Portanto, da pessoa, da empresa que investe na recolha, na organização de dados, sejam dados de que natureza forem, incluindo dados de geolocalização, dados estatísticos, etc. Outras diretivas, portanto, software, bases de dados. Uma outra diretiva foi sobre certos direitos específicos, portanto, sobre o direito de aluguel, o direito de comodato, bem como os direitos conexos. Digamos que a União Europeia foi entrando devagarinho no direito autoral, primeiro com o software, depois com as bases de dados, depois aqui uns direitos, assim umas coisinhas mais específicas, como o direito de aluguer, o direito de comodato, e já agora também os direitos conexos, e depois aprovou ainda outras diretivas, por exemplo, a radiodifusão por satélite e a retransmissão por cabo, como sabem, na União Europeia é um pouco como o Brasil, não é? Portanto, nós temos continuidade territorial e é preciso saber, no caso da radiodifusão, para que países é que a licença de direitos de autor autoriza justamente essa emissão. E aqui nos direitos de autor ainda vale o princípio da territorialidade. Portanto, o facto de uma obra poder ser emitida por televisão num determinado país não significa que possa ser retransmitida para outro país, seja por satélite, seja por cabo. Pelo contrário, é necessário uma licença, digamos, entre aspas, é necessário pagar portagem em cada país, portagem de direitos de autor. Mas, ao mesmo tempo, para facilitar a circulação das obras, estabeleceu-se aqui um mecanismo de
gestão coletiva obrigatória, designadamente para a retransmissão por cabo. Isto é, as operadoras de TV Cabo não têm que perguntar a todos os titulares de direitos, basta falar diretamente com as entidades de gestão coletiva e, portanto, ela confere uma espécie de um passaporte para poderem exercer essa atividade em plena legalidade do ponto de vista dos direitos autorais. No Brasil a questão não se coloca porque é um país, é um Estado unitário, não é? Ou melhor, tem vários Estados, mas é uma república federativa, e, portanto, as licenças de direitos de autor valem para todo o país, enquanto na União Europeia as licenças de direito de autor valem para cada Estado. Outras medidas que foram aprovadas, vejam aqui a Diretiva 2006/116, que alargou o prazo de proteção do direito de autor e de certos direitos conexos. Por exemplo, Portugal, o prazo de proteção em Portugal era de 50 anos após a morte do autor, ou então após a publicação da obra, no caso de o autor não ser conhecido. Então, esta diretiva alargou o prazo de proteção para 70 anos, o que, aliás, já era a solução da Alemanha. A República Federal da Alemanha já tinha 70 anos de proteção. E, portanto, estão a ver, o princípio é sempre este, é o do alargamento segundo o nível elevado de proteção. O princípio do elevado nível de proteção, o que na prática significa dar o direito de autor de acordo com o país que tem mais proteção. Outras medidas foram aprovadas, como o direito de sequência em benefício do autor da obra de arte original, relativamente a obras de arte como pinturas, como esculturas, chamadas artes plásticas. Muitas vezes o autor vende-as a preços muito, muito baixos no início da sua carreira, porque precisa desde logo de sobreviver, precisa dos materiais para poder exercer a sua arte, desde as telas, as tintas, os pincéis, já para não falar das despesas de habitação e de alimentação, também são fundamentais para que possa depois dedicar-se à arte. E, portanto, ele muitas vezes vende isto muito baratinho no início de carreira e algumas dessas obras posteriormente adquirem cotações, valores verdadeiramente astronómicos. E então a ideia é que o autor tenha alguma participação nessa revenda posterior. Eu não sei se me estão escutando. Estão escutando? Sim, está perfeito, professor Som. Obrigado. É só para se de repente posso ficar com a sensação que estou aqui. Muito bem. E, portanto, uma outra medida que foi aprovada, muito importante, que justamente confere proteção aos autores, aos criadores artísticos. Temos também uma diretiva de 2014 sobre a gestão coletiva dos direitos de autor e dos direitos conexos. Uma outra sobre o respeito dos direitos de propriedade intelectual. Portanto, harmonizar a nível da União Europeia as regras de tutela judicial destes direitos, passam designadamente por regras especiais em matéria de providências cautelares, ou então em matéria de cálculo da indemnização devido aos autores, obtenção de prova, etc. Encontramos ainda a Diretiva 2017/1564 sobre utilizações permitidas de obras em benefício de pessoas cegas. Portanto, é aqui uma diretiva que vem beneficiar os invisuais, permitindo certas utilizações de obras em seu benefício. Mas, ainda aqui nesta lista, isto aliás na sequência do Tratado de Marrakech, no qual o Brasil teve até um papel bastante relevante. Outras diretivas, iria ainda de 2012 sobre utilizações permitidas de obras órfãs, são obras que estão, portanto, com autor anónimo, não se sabe quem é o autor, não se consegue, por isso, localizar o autor e pedir as autorizações para utilizar a obra, ou então obras cujo autor é identificado, mas que não manifesta interesse, que não responde, não é? Uma espécie quase de obra abandonada. É solicitado
portanto, um contacto e não se consegue entrar em contacto com o autor depois de uma pesquisa diligente. Ora bem, para certos fins, sobretudo para fins de interesse público, de investigação, de educação, de ensino, de pesquisa, esta diretiva permitiu algumas utilizações desse tipo de obras, designadamente a digitalização e a disponibilização para fins de pesquisa ou de ensino. Temos também ainda uma diretiva muito importante, que no fundo harmonizou o tronco comum patrimonial dos direitos de autor, é a Diretiva 2001/29, de 22 de maio de 2001, portanto, uma diretiva que já tem quase 20 anos. E, de facto, veio estabelecer o tronco, não é? Veio harmonizar para todos os países da União Europeia o tronco patrimonial do direito de autor. E esta diretiva, na prática, estabeleceu as bases daquilo que muitos autores chamam um direito de autor da União Europeia, um pouco como a ideia de que está em formação uma espécie de um direito de autor comum a toda a União Europeia. Aliás, é curioso verificar que em países como os Estados Unidos da América, os direitos de autor inicialmente eram estaduais, mas depois, com a Federação e a Constituição, a Federação tomou conta dos direitos de autor, chamada cláusula de preempção, em que a Constituição conferiu à Federação poder para disciplinar, regular os direitos de autor de forma unitária para todos os Estados Unidos da América. No Brasil, como é um Estado, tem vários Estados dentro de si, é certo, mas que é um Estado nacional, as leis nacionais valem naturalmente para todo o território brasileiro. E, portanto, quando muito, poderia haver agora um fenómeno de fragmentação, isto é, de Estados quererem exercer competências nessa área. Estados, imagine-se que São Paulo, de repente, lembrava-se de fazer um regulamento sobre direitos de autor. Ou Santa Catarina, ou os Estados mais do Sul, não é? Que até têm pelo menos têm fama de serem mais independentistas, ou terem alguns movimentos para maior autonomia. Imagine-se que se lembravam de fazer umas leis estaduais sobre direitos de autor. Bem, eu penso que, enfim, não sou especialista do direito constitucional brasileiro, mas penso que não podem fazê-lo, porque isso é matéria da competência do Congresso e do Presidente, não é? O que é que vocês acham sobre isso? É porque, de facto, na União Europeia é ao contrário. Esta matéria da competência dos Estados, em princípio, e a União Europeia intervém subsidiariamente. Ok? E por isso tem que justificar muito bem a intervenção que está a fazer. Porque ao fazer essa intervenção vai limitar a autonomia de cada Estado-membro. E mesmo assim é preciso verificar que a União Europeia, como sabem, é uma associação de Estados. São 27, o Reino Unido está prestes a sair, portanto ficarão 26, a menos que entretanto entre mais algum, mas portanto isto na prática ainda é uma associação de Estados. Claro que tem algumas componentes federais, por exemplo o euro, mas o euro, temos Estados-membros da União Europeia que não fazem parte do euro. Mas de facto quem está no euro, aí claramente há uma soberania monetária da Europa, da União Europeia. E as autoridades portuguesas praticamente só podem fazer aquilo que já é definido pelo Banco Central Europeu. E, portanto, digamos que a União Europeia é uma construção jurídica ou política um pouco curiosa, não é? Porque para certos efeitos é uma federação, para outros é apenas uma associação de Estados. Enfim, no campo dos direitos de autor ainda é apenas uma associação. Portanto, não há leis unitárias, se quiserem, diretamente aplicáveis como regulamentos sobre direitos de autor. Há apenas um regulamento dois, um sobre a portabilidade em linha de conteúdos protegidos por direitos de autor, a ideia de que cada cidadão que é assinante de um serviço de conteúdos digitais num Estado-membro,
se deslocar para outro Estado-membro, tem, durante um determinado período, talvez até 3 meses, tem o direito de desfrutar desse serviço e desses conteúdos noutro Estado-membro, enquanto se encontra temporariamente nesse outro Estado-membro. E temos também outro regulamento sobre a questão das utilizações permitidas a favor de pessoas invisuais, designadamente a importação de materiais produzidos fora da União Europeia para pessoas invisuais e vice-versa, e também a exportação de materiais produzidos na União Europeia para esses outros países. Mas a questão principal, de facto, é ao nível da importação, não é? Para não permitir que, ao abrigo desta exceção, se crie uma espécie de mercado paralelo. Muito bem, o que eu vos queria dizer é o seguinte, é que, efetivamente, a União Europeia, apesar de não ter feito uma lei geral de direitos de autor, como fez, por exemplo, em matéria de proteção dos dados, em que aprovou o Regulamento Geral de Proteção dos Dados, nos direitos de autor tem um mosaico de diretivas, já são mais de 10, não é? 3, 6, 9, mais de 10, portanto já temos uma dúzia de diretivas sobre isto, e de facto, cada uma vai tocando em um pontinho aqui e acolá, mas a verdade é que tudo junto está a fazer um mosaico, está a fazer um puzzle que cada vez deixa menos espaço para cada Estado-membro. Essa é que é a realidade. E a pergunta que hoje se coloca é o que é que ainda falta regular? Claro que ainda falta muita coisa, designadamente em matéria de contrato, direitos morais, há muitos aspectos que a União Europeia ainda não harmonizou. Mas, quer dizer, cada vez mais são aspectos um pouco marginais, porque o grosso, o fundamental do regime jurídico dos direitos autorais está hoje já harmonizado por via de diretivas. Mas repito, as diretivas, ao contrário dos regulamentos, não são diretamente aplicáveis e por isso têm que ser transpostas para a ordem jurídica interna de cada Estado-membro. Portugal tem feito essa transposição, alterando, sobretudo por via da alteração do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Portanto, em Portugal, quem quiser estudar direitos de autor vai ver que temos um Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos. O último grande desafio que se coloca é a transposição desta última diretiva, a 2019/790, sobre direitos de autor e direitos conexos no mercado digital. Professora Luciana, eu não sei quanto tempo é que vou ter para falar ainda. Professor, fique à vontade. Sim, mas O tempo que for necessário. A gente está fazendo em torno de 60 minutos, entre 50 e 60 minutos, tá? Mas fique à vontade. Sim, vai dar. É só para me orientar, que eu, na altura isso não ficou muito claro. Ora bem, quais são os grandes desafios que se colocam atualmente aos direitos de autor? São os que resultam claramente das plataformas de partilha de conteúdos em linha, incluindo redes sociais. E põe-se o problema de saber qual é a responsabilidade destas empresas, destas plataformas. Por exemplo, a Google, ou melhor dito, até a empresa Alphabet, que é dona da Google, da YouTube, do YouTube, etc. Facebook, novos, basta ver, quem vê hoje televisão, praticamente há um decréscimo muito acentuado, pelo menos na Europa, da atenção que as pessoas dão à televisão. Em contrapartida, desviam a sua atenção, se quiserem, ou agora visualizam, ouvem canais alternativos. Portanto, ao invés de verem televisão, ouvirem rádio, cada vez mais, sobretudo as novas gerações, veem o que está nas redes sociais, o que está no YouTube, no Spotify, Netflix, etc. Basta pensar que a Netflix este ano já apareceu como
a grande produtora cinematográfica, não é? Que é extraordinário. Conseguir entrar naquele mercado de Hollywood, onde estão os gigantes todos do cinema, e afirmar-se como o grande estúdio de produção. Bem, isso mostra que a história de facto é dinâmica e que o mercado acompanha de facto os novos players. Isto é importante porquê? Porque tradicionalmente os média, incluindo editores, produtores, radiodifusores, canalizam parte das receitas publicitárias para pagar direitos de autor. É assim, as televisões pagam direitos de autor, as rádios, os jornais, as televisões, pronto. Só que cada vez mais os anunciantes, portanto as empresas, quem quer vender produtos ou serviços, põe o seu investimento em publicidade nas novas partilhas, nas novas plataformas de partilha de conteúdos, ao ponto de o Google, ou a Google e o Facebook, os dois juntos, comerem, entre aspas, 86% do bolo da publicidade mundial. Vocês estão a ver o que isto significa em termos de publicidade audiovisual. Estas duas empresas, no espaço de 10 anos, nem tanto, conseguiram dominar completamente o mercado da publicidade. E então a Google tem, de facto, números astronómicos. Terá recebido 116 mil milhões, 116.300 milhões de dólares em receitas publicitárias, ficando o Facebook, incluindo o Instagram e o WhatsApp, a cerca de metade desse valor. E, portanto, lá está, a Google, efetivamente, aparece aqui como um novo mídia poderosíssimo. Só o YouTube tem quase 14 mil milhões de euros de receita em publicidade, o que é muito dinheiro. Ou seja, isto tem uma consequência. Se as empresas põem o dinheiro nestas plataformas e deixam de pôr nos mídias tradicionais, os mídias tradicionais deixam de ter dinheiro para pagar direitos de autor. E então a questão que se coloca é, então, mas e as novas plataformas, os novos mídias não têm que pagar direitos de autor? Ora bem, estas plataformas, primeiro temos que estudar, ver um pouco estas plataformas, as vantagens que trazem, como sejam facilitar o acesso a obras culturais e criativas, permitem novos modelos de negócio para essas indústrias culturais e criativas, embora também tragam riscos, o risco de utilização não autorizada de obras protegidas por direitos de autor, assim como o risco de utilização abusiva de dados pessoais. E, efetivamente, os dados pessoais dos utilizadores são tratados como mercadoria, como matéria-prima de serviços de informação altamente sofisticados e que estão na base, de facto, de toda a atividade publicitária, ou de boa parte da atividade publicitária dessas empresas, que conhecem, efetivamente, os gostos, os likes, os no likes, o que vem, o que deixam de ver, o que perguntam no Google, etc. Portanto, melhor do que estas empresas, quem é melhor do que estas empresas para saber o que é que as pessoas querem e, em função disso, apresentarem-lhes publicidade dirigida. Ao invés da publicidade em massa, que vai para todos, tem uma eficácia reduzida, assim, a publicidade dirigida é muito mais eficaz. E não é por acaso que as empresas depois procuram esse serviço. Do ponto de vista dos direitos de autor, a grande questão que se coloca é saber se os direitos, ou se colocava, é saber se os titulares de direitos podem exercer os seus direitos quando as obras são colocadas nas plataformas. E se podem obter uma remuneração, um pagamento por essa utilização. E aqui, principalmente... Só te interromper um minutinho, desculpa. A sua apresentação, ela parou de rodar aqui, tá? A tela está preta. Você parou de apresentar? Não, aqui disse parar a partilha, mas eu não parei. Então eu vou parar. Coloque ela de novo, não sei, porque deu uma travadinha. Ah, bom. Então espero lá. Apresentar uma janela.
A última tela que a gente viu foi aquela do Google, Facebook. Pois é, mas não está apresentando. Não. Espera lá. Será a duração do tempo? Não. Não. Eu tenho o PowerPoint aberto. Quer ver? Você tem que colocar. Você pode compartilhar. Apresentar uma janela, não é? É, uma janela, aí você vai aparecer o seu PowerPoint, clica em cima dele e põe apresentar. Agora já abriu outra vez. Abriu. Agora sim, voltou. A gente tinha visto até o slide número 5. Sim, então eu vou para trás. É o número 5. E aí você coloca para apresentar, por favor. Isso, perfeito. Estava aqui, não é? Ok, pronto. Posso continuar a partir daqui? Então vá. Estão a ver, estas novas empresas têm ficado com o dinheiro todo da publicidade. Então os mídias tradicionais ficam sem dinheiro para pagar direitos de autor. É claro que as novas empresas... Estou sim? Estão escutando? Sim, tudo certo, professor. Vendo e escutando. Ok, então as novas empresas oferecem acesso a obras culturais, permitem novos modelos de negócio, mas ao mesmo tempo também acarretam o risco de as obras serem protegidas, as obras protegidas serem usadas sem autorização. Por exemplo, uma plataforma como o YouTube, enfim, os vídeos que são lá colocados não são colocados pelos seus utilizadores, não é diretamente pelo YouTube, não é? Mas há aí o risco de uma violação de direitos autorais, em que alguém está a publicar música, textos, imagens, filmes de terceiros sem autorização. E, portanto, isto não é permitido, não é? Além da questão da utilização dos dados pessoais, mas, enfim, não vamos hoje tratar aqui disso. E, portanto, a grande questão que se colocou na União Europeia era saber se estas plataformas seriam, ou são ou não, responsáveis por infrações aos direitos de autor colocadas pelos usuários dos seus serviços. E então, a resposta que se encontrou foi dizer que, desde logo, estas plataformas são um novo tipo de serviços da sociedade da informação. Elas caracterizam-se por se destinarem fundamentalmente a armazenar e facilitar o acesso do público a uma quantidade significativa de obras que são carregadas pelos seus utilizadores. Mas a plataforma organiza e promove esta atividade, não é, de carregamento, de armazenamento e de facilitação pública das obras, falo com fins lucrativos, uma vez que associa publicidade aos vídeos e a outros conteúdos. Além disso, nós temos outros serviços de conteúdos em linha que sofrem uma concorrência direta, porque temos serviços de transmissão de áudio e de vídeo em linha que visam o mesmo público. Pensemos na Spotify, na Netflix, no Vimeo, no iTunes, portanto, que pagam direitos de autor para explorar este novo modelo de negócio e estão a concorrer com empresas que não pagam direitos, ou que não pagavam direitos de autor, ou que não é certo se têm que pagar direitos de autor. Estão a entender? Designadamente as redes sociais e em especial o YouTube. Sei que até se diz que esta nova diretiva é a diretiva do YouTube. E, de facto, em larga medida é. Porque o YouTube faz uma utilização comercial dos seus serviços. Mudou de slide? Estou sim? Mudou sim. Agora, isso, está nos serviços de partilha de conteúdos em linha. É esse mesmo, professor? Isso mesmo. Tá. Então, nós tínhamos uma diretiva de 2000/31, a diretiva que já tem 20 anos, e essa diretiva dizia que os prestadores, os provedores de internet, não seriam responsáveis por infrações cometidas pelos usuários dos seus serviços, relativamente a certo tipo de dados, apenas, como sejam os atos de transporte do sinal, ou, portanto, transporte da informação nos servidores e nas redes, armazenagem temporária em servidor e armazenagem em servidor, o hosting. Portanto,
quando a empresa disponibiliza uma página, um espaço no servidor para eu publicar os meus textos, a empresa não é responsável pelo que eu faço com esse serviço. Este era o princípio. Era um pouco como aquela ideia de que se eu arrendo uma casa, eu não sou responsável pelo que o inquilino faz dentro da casa. Se o inquilino monta uma loja do que quer que seja ilegal, portanto, o senhorio, enfim, não tem a obrigação de saber, nem tem o dever aliás, até tem o dever de respeitar a evada daquilo, não é? Não pode estar a... Agora, depois uma questão que se coloca é, a partir do momento em que tenha conhecimento de que o inquilino exerce atividades ilícitas, não tem até um dever de denúncia do contrato, de resolução com justa causa. Porque a partir do momento em que tem conhecimento e não faz nada, permite que a atividade continue na sua propriedade, pode-se levantar aí a questão de uma certa cumplicidade. Bem, mas o princípio era esse. E aliás, esse mesmo princípio se coloca aqui. A partir do momento em que o provedor da internet tem conhecimento de que o usuário pratica ilegalidades, então tem o dever de apagar os conteúdos ou bloquear o acesso a esses conteúdos. É claro que ele não tem um dever de fiscalizar previamente as publicações dos seus usuários, portanto, não há aqui uma culpa em vigilando, não tem que vigiar a atividade dos seus usuários, aliás, fazê-lo seria uma invasão na vida privada, na liberdade de expressão, etc. Mas, portanto, relativamente aos provedores tradicionais de internet, o princípio é o de que eles não são responsáveis, não têm que vigiar o que fazem os seus usuários, nem são responsáveis pelo que eles façam, exceto se tiverem conhecimento das ilegalidades e de nada fizerem para impedir essas mesmas ilegalidades. Ora, este princípio vai ser afastado. Portanto, esta isenção de responsabilidade dos provedores de internet vai ser afastada com a Diretiva 2019/790, por se entender que estamos a tratar de um novo tipo de prestador de serviços. Portanto, já não está em causa o provedor de internet tradicional, pelo contrário, os provedores de plataformas como o YouTube e outros são um novo prestador de serviços que já não beneficia da isenção dos tradicionais. Além disso, mas todavia há situações que ficam excluídas. Portanto, há certas plataformas de comunicação que não são abrangidas por esse princípio agora estabelecido de que têm que pedir autorização e pagar para que os usuários possam carregar licitamente obras protegidas. Desde logo os serviços de comunicações eletrónicas, por exemplo, o WhatsApp, as comunicações por WhatsApp ou por Messenger, em princípio, portanto, não estão abrangidas por esta nova lei de direitos de autor. Mesma coisa com a prestação de serviços em nuvem entre empresas e serviços em nuvem permitam aos usuários carregar conteúdos para uso próprio, portanto, como seja o Drive, como seja havia um serviço muito famoso que agora me com o nome, o Dropbox, não é? No fundo, onde cada um tem o seu cacifo digital, ou até mercados em linha cuja atividade principal é a venda a retalho em linha, portanto, as vendas no eBay, na Amazon. Portanto, estes vendedores não têm o dever de controlar previamente se as mercadorias, se os produtos que os usuários destes marketplaces colocam, portanto, na rede, se são legais ou não, não é? Claro, exceto se tiverem, portanto, a partir do momento em que tiverem conhecimento de que alguém, por exemplo, explora uma loja no eBay, um portal de vendas particulares, supostamente particulares,
mas na verdade está a vender mercadoria falsificada, então só a partir desse momento é que ele se torna responsável. Mas não tem o dever de controlar previamente a atividade dos seus usuários. De igual modo, ficam isentas de responsabilidade as plataformas de desenvolvimento de software de fonte aberta e as plataformas de partilha, como repositórios científicos ou educativos, e as enciclopédias em linha sem fins lucrativos. Exemplos: a Wikipédia, portanto, fica isenta de responsabilidade por direitos de autor. Os repositórios universitários, não sei se a vossa universidade tem, mas certamente terá, uma espécie de um depósito digital de trabalhos que ficam depois em acesso livre. Os professores podem disponibilizar os seus trabalhos. E também as plataformas de desenvolvimento de open source. Isto eu vou passar. Portanto, a ideia que se afirma é a de que os prestadores de serviços comerciais de partilha de conteúdos em linha praticam atos de comunicação ao público ou de disponibilização ao público, quando oferecem ao público o acesso a obras ou outros materiais carregados pelos utilizadores dos seus serviços. Portanto, no fundo, uma empresa como o YouTube é como se fosse um canal de televisão ou um canal de rádio. E nessa medida tem que ter licença, não é, de direitos de autor, e tem naturalmente que pagar os direitos autorais. Apesar dos conteúdos serem carregados pelos usuários. É isso. É claro que depois, em termos do regime desta responsabilidade, levanta aqui algumas situações um pouco que se prestam algumas perguntas. Por exemplo, saber desde logo que tipo de responsabilidade é essa. Será uma responsabilidade objetiva? Será uma inversão do ónus da prova? Isto porquê? Porque se lerem a diretiva, verão que esta prevê causas de exclusão de responsabilidade. Ou seja, permite que os operadores das plataformas de partilha de conteúdos, para excluírem a sua responsabilidade, não é, provem que envidaram todos os esforços para obter autorização de utilização, ou seja, que contactaram designadamente as entidades de gestão coletiva, que representam os autores, envidaram todos os esforços para assegurar a indisponibilidade de obras cuja identificação lhes foi fornecida pelos titulares de direitos. Portanto, é enviada uma lista de obras e de conteúdos para a empresa que tem a plataforma, dizendo: olha, esses conteúdos são protegidos por direitos de autor, os direitos pertencem-nos e por isso os senhores não podem disponibilizar esses conteúdos sem a nossa autorização. Portanto, eles têm que provar que fizeram o que estava ao seu alcance para impedir que os usuários carregassem essas obras, assim como para bloquear ou remover as obras objeto de notificação. Portanto, não apenas para impedir que as obras sejam disponibilizadas, mas também para, uma vez tendo sido disponibilizadas, para as bloquear ou apagá-las. É o Alt Control Delete, é um bocado a regra da internet. Alt Control Delete. E também para impedir o seu futuro carregamento. Aqui pergunta-se, como é que vamos fazer isto? Está-se a ver o YouTube agora a fazer a visualização dos vídeos? Naturalmente que eles não é isso que fazem. Eles aplicam tecnologias de ID Content, os chamados Copyright Boots, tecnologias de reconhecimento e de apagamento de conteúdo, são aquilo que nós chamamos os filtros de direitos de autor. Portanto, é claro que na proposta inicial da diretiva vinha expressamente dito que estas empresas teriam que instalar este tipo de tecnologias. Mas, em nome do princípio da isonomia, da neutralidade tecnológica, disse: bem, não podemos estar aqui a abrir, até porque isso pode ser entendido como censura. Enfim, elas têm que fazer o melhor que puderem. Mas, na verdade, fazer o melhor que puder, o que é, senão recorrer a estas tecnologias, à chamada inteligência artificial. Não é? No fundo é software, tudo isto é software. No fundo vão ter que...
os números são verdadeiramente assustadores. A quantidade de horas de vídeo que são carregadas por minuto no YouTube e noutras plataformas é absolutamente esmagadora. Portanto, como é que é possível controlar à entrada todos os vídeos que são publicados são colocados no YouTube, se não com estas tecnologias? De facto, não é possível. É claro que para os provedores tradicionais, os provedores de internet, o Tribunal de Justiça já tinha dito que estes provedores, mas enfim, estávamos a falar também de provedores de mero transporte e de serviços de acesso, não é? Estes não podem ser obrigados a instalar às suas custas, por tempo indeterminado, filtros que permitam detectar, bloquear e apagar, portanto, conteúdos que infringem direitos de autor. Isso era uma violação da vida privada, da liberdade de expressão, da liberdade de empresa, porque seria extremamente oneroso para estas empresas terem que instalar esse software e, por isso, não seria possível ordenar uma providência cautelar obrigando essas empresas a instalar esse tipo de software. Mas isto ainda relativamente aos provedores tradicionais. Esta jurisprudência não é diretamente mobilizável para os novos provedores. Isto levou até que se falasse no fim da internet. Até que ponto é que, na altura era o artigo 13, até que ponto é que isto não iria ser o fim da internet? A internet ia congelar completamente. Nós sabemos que muito do que corre na internet corre livremente, sem controle. E depois passaria a haver aqui um controle por parte dos copyright boots, não é? Eu até escrevi uma tese de mestrado há 20 anos sobre isso. Sobre justamente, há mais de 20 anos, a propriedade tecnodigital. Teríamos aqui um controle tecnológico da informação. E o direito de autor seria, no fundo, transformado numa espécie de propriedade tecnodigital. Pois, e a verdade é que caminhamos nesse sentido. Se bem que a diretiva procura aqui, no fundo, estabelecer uma espécie de regime a duas velocidades. Os grandes provedores ficam sujeitos a um regime mais exigente, têm que ter autorização, direitos de autor, têm que controlar os servidores para impedir que os usuários não carreguem conteúdos protegidos por direitos de autor, têm que pagar os direitos de autor. E depois temos uma segunda velocidade, um segundo nível, pequenas empresas que nasceram nos últimos 3 anos e que têm menos de 10 milhões de euros de volume de negócios anual. Mas ainda com uma segunda condicionante, é que se tiverem em média mais de 5 milhões de visitantes por mês, já ficam obrigados também a impedir novos carregamentos de obras identificadas e notificadas. Portanto, ou seja, na prática, ficam obrigadas a instalar o tal software de controlo dos conteúdos. Vejam estes números. Estão vendo o slide? Não. Professora Luciana. Estamos sim. Alguns números do YouTube, né, professor? Isso. Pronto, eu vou terminar também brevemente. Não quero amassar-vos mais. Mas penso que é um tema interessante, não é? Vejam estes números do YouTube. Tem 1.325 mil milhões... Não, mil milhões, espera. 325 milhões de utilizadores. O número de vídeos vistos diariamente. São carregadas cerca de 300 horas de vídeo por minuto, etc, etc. Mais de 2 bilhões de usuários, 1 bilhão de horas assistidas por dia. O público tem, sobretudo, entre 18 a 34 anos. Portanto, eu aqui já estou quase, já estou quase na terceira idade, não é? Portanto, o que significa é que nos próximos 20 anos, os hábitos do consumo serão mais ou menos isto. Ou seja, quem hoje tem entre 18 e 34 anos, em princípio, nos próximos 20 anos, vai fazer mais ou menos o que faz agora, não é?
O que significa que, de facto, o YouTube se torna num canal de informação à escala global e também de divulgação de conteúdos. Claro que levanta-se a questão, os servidores devem ser controlados de forma cega e automática, porque, reparem, o direito de autor também prevê exceções. O direito de autor também tem limites, a chamada utilização livre. Há coisas, utilizações, que o direito de autor permite, designadamente por bibliotecas, o uso privado, instituições de ensino. Claro que há o princípio é de que é necessária a autorização do titular de direitos, mas há muita coisa que a lei dos direitos de autor permite. Não é tudo proibido. E agora com esta coisa do controlo automatizado, não corremos o risco de instaurar uma espécie de novo Index Librorum Prohibitorum? Vocês sabem o que é o Index Librorum Prohibitorum, não sabem? Pronto. Não sabem? Ficam a saber. Era o índice de livros proibidos pelo Vaticano. Pela Igreja. Não sei se isto abriu. Estão a ver aí na página da Wikipédia? Estamos sim. E repare, isto é tal, isto é uma coisa muito velha. Sim, é verdade, começou em 1559. Mas isto esteve em vigor 400 anos. Só foi abolida em 1966. Não foi assim há tanto tempo. 400 anos. Em que havia um conjunto de livros que eram proibidos. O Descartes, o Galileu Galilei, o Copérnico, o John Locke, enfim, o David Hume, até o Kant foi proibido, veja isso bem. E os novos filósofos também. Ora bem, nós corremos o risco de programarem estes robôs. Agora voltei à página da apresentação, não foi? Está no slide exigência de controle humano. Pronto, então voltou. Estão a ver, nós corremos o risco de quem programa estes controlos introduzir formas de censura, proibindo livros, proibindo uma série de coisas que, enfim, o princípio entre nós é o da proibição da censura, não é o princípio. Isto é uma restrição grave à liberdade de expressão. A mesma coisa relativamente à disponibilização de conteúdos gerados pelos utilizadores, para fins de citações, de crítica, de análise, de caricatura, de paródia ou de pastiche. Portanto, designadamente as utilizações para fins de caricatura, de crítica, faz parte do discurso livre e democrático, a crítica, um certo escárnio, não é? Na Idade Média é que havia as cantigas de escárnio e de maldizer. Enfim, claro que ninguém gosta muito de ser criticado, não é? Ou de ser caricaturado, mas faz parte de uma sociedade livre e democrática a paródia. Por exemplo, esta questão que se colocou agora com o professor de França que apareceu decapitado porque alguém, nas suas convicções religiosas, achou que ele que ofendeu símbolos da religião. Bem, quer dizer, se estamos por aí, então cortamos a cabeça a todas uns aos outros. Isto não é vida, andamos a cortar as cabeças uns aos outros só porque alguém, nas suas aulas, dá um exemplo de liberdade de paródia ou liberdade de sátira, aquele caso. Quer dizer, agora as pessoas vão ter medo de falar, não é? Só porque não pode ser, mesmo no cristianismo. Cá está, temos aqui a Última Ceia, uma espécie de paródia à Última Ceia, com o Batman. Agora um cristão, mais coisa, sente isto é uma coisa, isto é um atentado à minha integridade moral, vão lá e vão cortar a cabeça a quem fez esta imagem da Última Ceia do Batman. Estão a ver? Não pode ser. Até porque, de facto, as tecnologias facilitam muito a recriação cultural. E, portanto, nós temos que preservar também as esferas de liberdade que já existiam antes da internet. É verdade que a internet exponenciou muito a liberdade, mas se vamos, de repente, criar aqui sistemas que
controlam tudo aquilo que a pessoa diz, corremos o risco de qualquer dia eu estou aqui a fazer a minha palestra, não é? E ter aí um sistema a fazer, como agora acontece com aqueles sistemas de controle de linguagem, estão a ver, dizer pi, pi. Qualquer coisa que eu digo, vamos ter aí um sistema a cortar-me a fala, supostamente porque eu estou a dizer palavras que não são toleradas pelo sistema. Enfim, isso tem o nome, é totalitarismo, não é? É claro que a diretiva diz que deve ser previsto um mecanismo de reclamação e de recurso rápido e eficaz no caso de bloqueio ou de remoção de conteúdos por si carregados. Ok, eu ponho qualquer coisa no YouTube, o YouTube apaga, eu devo ter um mecanismo de, assim como alguém vê que os seus direitos estão a ser afetados e se queixa, eu também devo ter o direito de me queixar se apagarem coisas que eu meti no Facebook. E, portanto, isto supostamente deve ser rápido e eficaz, justamente para preservar a liberdade de expressão e de informação. Bem, eu não vou ficar por aqui. Isto aqui já referi, portanto, as plataformas que estão isentas, designadamente a Wikipédia, a Europeana, etc. Dizer ainda o seguinte, que temos em acórdãos mais recentes do Tribunal de Justiça da União Europeia uma interpretação tendencialmente restritiva das exceções. Portanto, quem pensava que o Tribunal de Justiça da União Europeia ia, digamos, fazer uma interpretação flexível ou mais à la letra, se quiser, das exceções e dos espaços de liberdade em matéria de direitos de autor, face aos últimos acórdãos, provavelmente pensará duas vezes. Porque, de facto, nestes últimos acórdãos, o Tribunal fez umas interpretações, de facto, bastante estritas. Designadamente no que respeita à extensão da citação, no que respeita ao modo de citação das obras. O caso Pelham é um caso muito curioso, em que não sei se conhecem os Kraftwerk, um grupo de música, um dos pais da música eletrónica na Europa, um grupo alemão, e depois lá uma música que eles têm, há uma sonoridade dessa música que aparece numa música mais recente, de um outro grupo alemão, os Pelham. E o Tribunal entendeu que aquilo de facto havia ali uma reprodução, não havia identificação suficiente da fonte e que, aliás, não havia justificação para aquela utilização. E aquilo que se falava que as novas tecnologias permitem, o remix, a cultura do remix, que muito defendida por aquele constitucionalista americano, o Lawrence Lessig, no campo do ciberespaço. Enfim, nós vemos que, ok, remix, mas cuidado, porque se estamos a reutilizar obras protegidas por direitos de autor, podemos correr o risco de tropeçar, não é? De todo modo, o Tribunal ressalva sempre que as exceções e limitações têm que respeitar o efeito útil das normas, das leis de direitos de autor, mas também ser uma interpretação plenamente conforme com os direitos fundamentais garantidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Foi, aliás, o que eu tentei propor na minha tese de doutoramento, direitos de autor e liberdade de informação, justamente esse equilíbrio entre os direitos exclusivos e liberdades fundamentais da comunicação. Enfim, mesmo para terminar, dizer apenas que a diretiva prevê novas exceções, não é apenas restrição, também prevê novas exceções, como uma exceção de prospecção de textos e dados para fins de investigação científica, uma espécie de liberdade de googlar de ficheiros para fins de investigação ou de pesquisa. Permite também utilizações para fins de atividades pedagógicas digitais e transfronteiriças, com ensino à distância, sem fins comerciais, conservação do património cultural em via digital, sendo que estas exceções são imperativas. E, portanto, aqui a Europa também se coloca, em certo sentido, é pioneira ao consagrar estas exceções e, portanto, eventualmente, depois um dia o Brasil, quando modernizar a sua lei de direitos de autor, poderá até encontrar aqui alguma inspiração. Mas, enfim, era isto que eu queria dizer. Dizer que, só para terminar mesmo, estas utilizações de obras de arte do domínio público, as fotografias dessas obras são livres e a diretiva torna isso muito claro.
Portanto, se a obra já está no domínio público, a fotografia que eu faço dessa obra também é do domínio público e, portanto, é livremente utilizável. E por isso eu penso que não estou a violar direitos de autor ao disponibilizar aqui estas fotografias de grandes obras do gênio humano, como sejam aqui esta coisa do Miguel Ângelo, não é? O encontro do criador com o filho, aqui do filho com a mãe, os nenúfares, o Van Gogh, aqui é o grande pintor espanhol, eles chamam Las Meninas, não é? De Velázquez, enfim, fico por aqui, não vos vou tirar mais tempo, muito obrigado pela atenção. Eu não sei se temos espaço para ou coisa assim, mas por mim estão para um gosto, naturalmente. Obrigada, professor. Realmente é muito importante o tema, né? Nós temos, sim, o espaço para debate, nós já temos até alguns comentários aqui no chat, mas também quem quiser abrir o microfone para fazer diretamente a pergunta para o professor, pode fazer também, tá? Eu vou ler aqui a primeira observação que foi feita pelo Guilherme. Muito importante isso, professor, os meios de reclamação e recursos de retirada de conteúdo precisam ter muito cuidado para não se tornarem ferramentas de censura, né? E realmente, em tempos, né, tão complexos, e especialmente aqui no Brasil, que esse ano nós já tivemos uma série de questões com relação a livros, inclusive por parte do governo, né? Essas questões são realmente muito preocupantes. E também tem a questão desse controle não ser humano, né, ser feito por inteligência artificial, e, enfim, é algo que deve ser bem tratado e bem discutido, né. A outra questão aqui é do André, né, professor, em uma das palestras vimos que a obra do Pequeno Príncipe ainda não está em domínio público, porque teve uma extensão concedida pelo governo francês. Esse tipo de extensão abrange a todos os países da União Europeia? Essa é uma questão, professor. Sim, o senhor tem... mas, olha, de facto, quanto a essa extensão, das duas uma, eu não sei se foi uma extensão só para o Petit Príncipe, e nesse caso teria muitas dúvidas, ou se foi o efeito da diretiva de que eu vos falei. A França também tinha o prazo de 50 anos, e quando transpôs a diretiva do prazo de proteção, passou para 70 anos. É possível, teria que ver exatamente o caso concreto, mas é possível que esse alargamento da proteção tenha resultado da diretiva da União Europeia. E, portanto, valeu não apenas para o Petit Prince, mas para todas as obras em igualdade de circunstâncias, não é? Não estou a ver que tenha havido aqui uma extensão administrativa só para o Petit Prince. Pelo menos não tenho notícia disso. A notícia oficial, não é? Não tem. Ok. Alguém quer fazer perguntas para o professor? Bom dia, Lu. Bom dia. Professor, está me ouvindo? Oi, professor, aqui é o Guilherme, conversou com você por e-mail, tudo bem? Muito obrigado pela sua fala aí. Ouvindo você falar, eu me lembro as razões pelas quais eu me apaixonei por direito autoral, e desde a época da graduação já vim estudando isso, e depois na pós-graduação também peguei aí um desafio de falar sobre a parte de discurso do ódio na internet, de publicações e tudo mais. Então, isso é uma coisa que, assim, eu acompanho e gosto muito de estudar. O que eu queria perguntar para você, em relação agora à União Europeia, se o senhor acredita que o posicionamento da União Europeia em relação às postagens e conteúdos que são levados à justiça, vamos dizer assim, que se tornam demandas judiciais, se eles têm tido um bom desfecho, se eles estão pendendo, se os juízes pendem para uma
vamos dizer assim, respeito da liberdade de expressão, ou se, na realidade, eles tendem a se comportar como as ferramentas, por exemplo, Google, Twitter e tal, que às vezes até pela própria reclamação eles já consideram aquilo uma infração e para mesmo não complicarem a sua situação, eles acabam... Acho que o professor caiu, ele voltou. Não sei se ele ouviu a sua pergunta. Oi, alô, professor? Professor, seu microfone está fechado, por favor. Fui autocensurado. Eu não sei até onde ele ouviu. É melhor repetir, por favor. Só a última parte, a questão da jurisprudência europeia, não é? Sim, nessa questão. A gente vê que a iniciativa privada, ela tem um posicionamento meio de não se comprometer, né? Então, a qualquer publicação assim, a gente vê que essas plataformas já tiram do ar. Recentemente, acho que a artista Zilia Banks fez umas postagens transfóbicas e logo já foram tiradas do Twitter e tudo mais. Só que quando isso vai para a corte, né, os juízes têm aí uma liberdade maior de discutir o direito mesmo envolvido, né? E a gente percebe que a União Europeia tem uma maturidade, assim, nessa questão de julgamento muito grande, que é padrão e assim, é referência no mundo, né? Como que você vê isso? Este ramo do direito também tem o seu quê de... Enfim, é um ramo um pouco... Não queria dizer marginal, mas é um ramo que não é propriamente o ramo principal do direito, não é? Isto acaba por ter alguns casos, tem umas notícias interessantes, mas tradicionalmente não é um ramo muito considerado. Tanto que no plano de estudos de muitas faculdades vocês não encontram direitos autorais, não é? Nem propriedade intelectual, nem direito digital. E agora cada vez mais já, é verdade, mas ainda não é propriamente a cadeira mais desejada pelos professores de direito. Pois não, não é. Agora, que é cada vez mais importante na vida e de facto, com a evolução da tecnologia enquanto meio de comunicação, os direitos de autor vão ser chamados cada vez mais a interferir e vão ser usados cada vez mais como argumento na discussão, designadamente. E por isso, o que é que eu lhe hei dizer? Que a União Europeia também tem, de facto, um tribunal a produzir muita jurisprudência sobre estas questões, curiosamente. Também é um tribunal para toda a União Europeia, não é? São quase 500 milhões de habitantes. E temos que confiar no bom senso dos juízes, não é? Eles são assessorados por especialistas, portanto não fazem da decisão judicial um exercício de impressionismo jurídico. Normalmente as decisões até são um bocado não é, aborrecidas, sem grande recorte literário, coisas assim um pouco técnicas, não é? Não sei se dedica a ler acordos do Tribunal de Justiça da União Europeia. Não citam ninguém, praticamente, citam só a legislação e o Tribunal. Enfim, é um discurso muitas vezes eclético. Agora, a União Europeia está vinculada à Carta de Direitos Fundamentais da União, não é? E o Tribunal de Justiça da União Europeia também, veremos. E por isso o tal discurso dos direitos fundamentais faz hoje parte também da jurisprudência da União Europeia. E temos... Mas lá está, é sempre num cenário de alguma concorrência, não é? Ao lado do direito de propriedade, do direito autoral enquanto direito de propriedade, temos estas liberdades da comunicação fundamentais, liberdade de informação, de expressão, liberdade de ensinar, a liberdade de sátira, de crítica. Mas quem me serve sempre é verdade, tem razão num certo casuísmo, isso é verdade. À partida não lhe consigo dizer qual será a solução para todos os casos. Não é? Eu acho que eu tenho essa impressão também, essa questão do caso a caso, e principalmente quando a gente vê questões envolvendo a internet,
parece que os juízes, em geral, eu acredito que aqui no Brasil também, né, já olham com o pé atrás, assim, não é uma coisa muito sedimentada, não é uma coisa muito... Então, é algo que ainda está sendo amadurecido, né, a gente vê aí as posições mais divergentes. Nessa terça-feira aconteceu algo que eu jamais esperava, que é uma ação gigantesca envolvendo vários estados norte-americanos contra o Google, a maior ação antitrust da história, sobre, enfim, como o Google, o posicionamento do Google na internet mesmo, e como isso poderia estar sendo feito de uma forma desleal, né, com concorrência desleal. Então, eu acredito ainda aí que tem muita coisa ainda para acontecer, a gente ainda não sabe dar missa o terço, né, Lu? É tudo muito embrionário ainda. Já agora, a propósito do antitrust, fica aí uma notícia. Só na União Europeia, a Google já teve que pagar uma multa de 1 bilhão e 490 milhões de euros por causa da publicidade online. Para mim é muito dinheiro. Nossa, acho que para qualquer um aqui. Qualquer. Obrigado, professor. Ora, essa, foi um prazer. Mais alguém quer falar com o professor? Eu queria fazer uma pergunta, assim, bem dentro do contexto, né, da fala do professor. Na verdade, é uma reflexão, né, sobre essa questão das mídias tradicionais e das novas mídias, como o YouTube. Na sua opinião, né, porque hoje, cada vez mais, nós notamos que os jovens, né, eles não têm mais a cultura, o hábito de assistir TV, enfim, as mídias tradicionais, né? E uma das questões, esses dias eu até estava assistindo uma entrevista, e uma das questões que estava em discussão era sobre se essas mídias tradicionais elas vão sobreviver, né, a essas novas mídias. Qual é a sua opinião sobre isso, professor? Nós cá em Portugal há um jogador de futebol costuma dizer prognósticos só no fim do jogo. Eu não tenho muito vocação para bruxo e para adivinhar, mas diria o seguinte: pela minha experiência, ainda recentemente instalámos cá em casa um serviço combinado, não é? Com telefone, com TV, com não sei quantos canais, todos os melhores canais da Fox, tudo, é? E internet super rápida. Claro que o que eles queriam, os mais novos, era só a internet, porque não ligam a televisão. Mesmo que podem estar a ver a mesma coisa, mas preferem estar a ver pela internet. É curioso. Cada um com o seu dispositivo, portanto, talvez por esta psique do confinamento, de um certo isolamento, cada um consigo... Mas é curioso, porque conseguem estar 3, 4 aparelhos ligados, se for preciso ver a mesma coisa, não é? Mas cada um está na sua visualização muito individual. Embora depois seja em grupo, porque estão todos a fazer a mesma coisa, mas cada um olhar para o seu aparelho. Há um certo absurdo no meio disto tudo, sem dúvida. É como os concertos musicais. A gente antigamente ia a um concerto para ouvir música, para dançar. Hoje os caras vão para os concertos para filmar o concerto e tirar fotografias. Bem, para isso temos fotógrafos profissionais, mas hoje assistir a um concerto não é ir para o concerto, é bater foto, não é fazer vídeo e transmitir, está o pessoal todo transmitindo a mesma coisa no Facebook ou onde é que é. Portanto, isto é de loucos. Mesmo que não esteja ninguém a ver, todos querem estar a fazer alguma coisa, o que é bom. Talvez para justificar o investimento e tal em toda a tecnologia, mas ao mesmo tempo eu acho que isto é um bocado absurdo ao mesmo tempo, não sei, posso estar a ver mal, mas não acha? Agora, eu penso que o papel vai sobreviver, porque o papel tem uma grande vantagem sobre os restantes mídia. No papel não acaba a bateria, não é? Então tem essa grande vantagem de que
não, não é preciso recarregar a bateria. Mas veremos. Olha, preocupa-me isto mesmo a questão do cinema. As salas de cinema, nunca houve tanta sala de cinema e se calhar nunca as salas de cinema estiveram tão vazias. E não é só por causa da pandemia. A cultura do Netflix, de ver no smartphone, de ver no portátil, não é? No tablet, é de facto muito forte e atualmente a grande tendência é essa, sem dúvida. Mais do que a partilha do espaço e obviamente não tem qualquer... É completamente diferente, a meu entender, assistir um filme, não é? Na sala de cinema, com o Dolby Sound Surround e com tudo aquilo, do que em casa olhar para o ecrã pequeno. Ou mesmo que seja grande, mas é diferente. É claro que em casa não corremos o risco de ter alguém em cima de nós a comer pipoca, não é? Que é uma coisa muito desagradável, devo-se dizer. Tira todo o romantismo do cinema, não é? Está um cara no cinema e alguém por cima ali a ruminar pipoca, não é muito agradável. Mas pronto. E sobretudo quando acaba o copo da Coca-Cola, começam a chupar. Mas enfim. Essa é a parte desagradável, né, professor? Mas eu também concordo. É uma concepção muito diferente, né? Estar na sala de cinema, né, e estar em casa. Mas são hábitos, né, das novas gerações que são diferentes. E realmente não dá para a gente prever, né, se isso como isso vai acontecer no futuro, mas eu também percebo isso, né? Eu tenho sobrinhos, jovens, e mesmo o meu filho que vem vindo aí pequenininho, ele não quer a TV, né? Eles já querem internet, YouTube, enfim, Netflix, não é outra geração, né? Eu dou um exemplo, mas a mesma coisa já se passou connosco. Alguma vez os meus irmãos mais velhos ou os meus pais imaginariam que uma das minhas principais diversões seria estar a carregar uma cassete, um tape, para um computador, o Spectrum, ligado à TV. A TV era para ver televisão, não era para jogar, mas nós começámos a usar a TV para jogar. O famoso Spectrum, não é? O XE. O videojogo, não é? Já foi um pouco o videojogo. Essa transformação, né? De tecnologias. Os nossos pais nunca imaginariam, acho eu, que isso fosse acontecer, mas que aconteceu. E foi muito rápido, né? Muito rápido desde o surgimento da internet, né? As coisas acontecem muito rápido. Tem mais uma pergunta aqui, professor. O André. Professor, há aquelas pessoas que pensam que a plataforma open source não pode ser aplicada a todos os produtos. Será que é possível ser aplicada na criação de medicamentos e vacinas? O open source refere-se tradicionalmente a software. Pretende com isso dizer o software para medicamentos e vacinas? Ou não sei, não estou a conseguir ligar muito bem os termos da pergunta. O open source ou bases de dados, bases de informação livre, é isso nesse sentido? A partilha de informação de pesquisa? Sim, pronto. Sim, se forem repositórios como a Wikipédia, repositórios científicos não comerciais, sim, isso é possível. Quer dizer, a plataforma não é responsável se for divulgada informação, mas, claro, os titulares de direitos, havendo direitos de autor sobre essa informação, podem sempre pedir a remoção desses dados, mas a plataforma não é responsabilizada. A ideia é essa. Mais alguma questão, pessoal? A turma já está satisfeita. Pessoal, aqui está bem próximo a hora do almoço, viu, professor? Acho que é isso. Pois é. Pois bem, Franca, não é? Temos que ir a Franca. Precisa mesmo, precisamos. E vocês têm que vir a Coimbra. Eu preciso também.
pensando em fazer meu pós-doutorado aí com você. Muito bem. E por que não, não é? Será naturalmente bem-vinda. Obrigada, professor. Olha, nós agradecemos muito, né, a disponibilidade, a partilha aí né, dos seus estudos conosco, né, das suas impressões, enfim, foi muito importante para nós recebê-lo virtualmente, mas com certeza, né, nós queremos recebê-lo presencialmente também aqui, para conhecer o nosso campus, para ter um contato mais próximo aqui com os nossos alunos, com os nossos professores, e com certeza não faltará oportunidade, né, nem de irmos até Coimbra e nem de você vir até a Unesp, né, professor? Muito bem. Muito obrigada. Muitos parabéns pelo congresso e por todo o trabalho que tem desenvolvido em prol da propriedade intelectual e do desenvolvimento económico-social. Acho que, de facto, tem feito um trabalho notável e eu queria também deixar isso aqui, o meu público testemunho, não é? Professora Luciana e a sua equipa de pesquisa. Muitos parabéns. Obrigada. Também estou sabendo que você vai participar do congresso do JEDI, né? Agora em novembro. Já vai sendo habitual. Vai ser no próximo mês, até o professor Marcos, né, também participou do nosso evento, a gente também participa dos eventos que o grupo dele desenvolve, então é muito importante essa troca, né, e com certeza prestigiaremos também a sua apresentação, professor. Muito obrigado. Obrigada, viu? Tudo de bom. E agora, para sair, é só desligar, não é? É só desligar. Eu vou fazer um encerramento oficial, né? Agradecendo a todos pela presença, pela participação, e lembrando que às 14 horas, então, nós temos mais 2 sessões de apresentação dos trabalhos científicos, agradecendo mais uma vez ao nosso patrocinador, CCS Advocacia Digital, e a todos e todas e todos, né, que aqui participaram, especialmente ao professor, que encerrou essa fase de palestras com chave de ouro. Muito obrigada, professor. Obrigado eu também. Muito obrigado. Até mais. Até mais, Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde.